Pessoal, na última aula nós falamos dos campos naturais tropicais, né, de clima tropical. Hoje eu quero falar um pouco da distribuição global dos campos naturais temperados. São aqueles campos naturais que predominam em regiões de clima continental, com invernos frios e verões quentes, como as pradarias da América do Norte, as estepes da Eurásia e os pampas da América do Sul. Eu vou fazer um vídeo curto falando dos pampas especificamente. Essas áreas que estão aí, aparecem em verde destacado nesse mapa mundi, que são as áreas dos campos naturais temperados, essas áreas elas são dominadas por gramíneas e possuem baixa presença de árvores devido à sazonalidade climática e ao fogo natural, como nós vimos, ocorrem também nas savanas. Tá? Aqui uma imagem desses campos, de um exemplo desses campos temperados de clima árido, também chamados de desertos frios, que são esses biomas de transição encontrados em regiões de alta elevação e latitudes médias, como essa cidade ilustrada no mapa, né? Como esses biomas mostrados também na imagem. Esses ecossistemas eles cobrem áreas do oeste da América do Norte, da Ásia Central e partes da Patagônia. Essas imagens que vocês veem destacam duas paisagens desse bioma de campos temperados. O Great Basin, no oeste do Colorado, essa imagem de cima, essa fotografia de cima, esse bioma caracterizado por extensas áreas de gramíneas adaptadas a baixa umidade. E na foto de baixo, nós vemos uma paisagem de Artemisia, no leste de Washington, onde os arbustos resistentes predominam. A vegetação dessas regiões desenvolveu adaptações para sobreviver a invernos rigorosos e verões secos, tornando-se altamente eficiente no uso de água. O gráfico que vocês veem, climático, é de Salt Lake City, em Utah, onde esse bioma ocorre. Isso indica no gráfico que há um clima continental árido, com temperaturas médias anuais em torno de 11 graus Celsius e a precipitação média de apenas 339 milímetros por ano, o que evidencia a escassez de chuvas. Durante o inverno, as temperaturas podem cair abaixo de menos 10 graus centígrados em Salt Lake City, enquanto os verões são quentes e secos, limitando o crescimento de árvores e favorecendo a vegetação rasteira e arbustiva. Esse bioma desempenha um papel importante na regulação do carbono e no equilíbrio hídrico, mas enfrenta ameaças como a desertificação, a expansão da atividade agropecuária. A conservação dessas paisagens é essencial para a manutenção da biodiversidade. Os campos naturais de clima temperado na Ásia são chamados de estepes, os campos naturais da Eurásia. As estepes são vastas extensões de campos naturais que se estendem do leste da Europa até a Mongólia e a China, cobrindo aproximadamente 9.000 quilômetros de extensão, como mostrado na imagem. Esse bioma está situado entre os desertos do sul, como o Saara, e o deserto da Arábia. E a taiga ao norte, um bioma que nós ainda não falamos sobre, mas eu tenho uma aula preparada para ele. Sendo que um dos ecossistemas de gramíneas temperadas mais extensos do mundo, esses que ocorrem nas estepes asiáticas. Em diferentes regiões, as estepes recebem nomes variados. Na Hungria, por exemplo, são conhecidas como puszta, enquanto no leste da Eurásia,
prevalece o termo russo steppes. Esses campos naturais são caracterizados por um clima continental extremo, com invernos rigorosos e verões quentes, além de chuvas escassas, o que limita o crescimento de árvores e favorece a vegetação de gramíneas. Historicamente, as estepes foram o berço de diversas civilizações nômades, como os mongóis e os citas, que dependiam desses campos para pastoreio. No entanto, grande parte desse bioma foi convertida para a agricultura, reduzindo significativamente sua extensão original. O mapa ilustra essa distribuição, destacando as áreas ainda preservadas desses campos naturais. Atualmente, as estepes desempenham um papel crucial na conservação do solo e na regulação do clima. No entanto, sua degradação, devido à expansão agrícola e ao superpastejo, ameaça sua biodiversidade, tornando a proteção dessas paisagens essencial para a manutenção do equilíbrio ecológico da Eurásia. As estepes euroasiáticas, elas formam uma das maiores extensões de campos naturais do planeta, como eu disse, atravessando o centro da Eurásia e cobrindo vastas áreas da Rússia, Cazaquistão, Mongólia e China. Como vocês veem nesse pequeno mapa em cima à esquerda, esse bioma ocupa uma faixa contínua entre os desertos do sul e as florestas boreais ao norte, a taiga, como eu comentei anteriormente. E esses campos naturais da Eurásia, como eu disse, também desempenham um papel crucial na transição entre diferentes ecossistemas. A imagem que nós vemos no fundo é de estepes russas, no Oblast de Oremburgo, que mostra uma vegetação de gramíneas baixas e arbustos dispersos, adaptados ao clima continental extremo, sempre característicos desse clima, invernos rigorosos, verões secos. As estepes são, como já disse, ecossistemas frágeis, pois o solo fértil favorece a conversão para a agricultura, levando à redução da vegetação nativa. Historicamente, essa região foi o lugar de civilizações nômades, como citas, hunos e mongóis, como eu comentei com vocês, que utilizavam para pastoreio, deslocamentos estratégicos. Atualmente, esses campos naturais continuam sendo essenciais para a pecuária e para a biodiversidade, abrigando espécies como antílopes, saiaga, lobos e águias. Apesar de sua grandeza, as estepes enfrentam desafios como a desertificação e a degradação do solo. A preservação desse bioma é fundamental para manter a sua função ecológica, garantindo a conservação do solo, o equilíbrio climático e a sobrevivência das espécies que dependem dele. Veld são os campos naturais da África do Sul. Como são chamados esses campos naturais? Veld. Eles formam um dos biomas mais característicos do sul da África, cobrindo o leste da África do Sul, bem como áreas do Lesoto e a parte ocidental de Eswatini, que é a Suazilândia, como mostrado no mapa. O termo veld vem do Afrikaans e significa campo, referindo-se às vastas paisagens de gramíneas e vegetação rasteira que dominam esse ecossistema. O veld, na África, se estende por altitudes que variam do nível do mar até cerca de 2.745 metros, abrangendo uma diversidade de microclimas. Eu pretendo também fazer uma aula sobre os campos de altitude, e eu só não incluí os velds ali porque eles não são predominantemente de altitudes. Esse bioma na África, de campos naturais de clima temperado na África, o veld, apresenta verões quentes e chuvosos, seguidos por invernos secos e frios, o que influencia diretamente sua vegetação. As gramíneas são predominantes,
mas há a presença de arbustos e árvores esparsas, especialmente em áreas de transição para a savana. Além de sua importância ecológica, o veld é historicamente utilizado para a pecuária extensiva e cultivo agrícola, especialmente para pastagens de gado e ovelhas. No entanto, a expansão da agricultura intensiva e a utilização urbana ameaçam esse bioma, reduzindo sua cobertura vegetal original. A conservação dessas paisagens é fundamental para evitar a degradação do solo e preservar a biodiversidade. Bom, aqui as pradarias da América do Norte, e eu pretendo fazer também um vídeo específico para essas pradarias da América do Norte. Até a próxima, pessoal. Nós temos aí que falar dos campos de altitude, temos que falar também das pradarias da América do Norte e dos pampas. Até a próxima.